Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que alegria estar mais um dia com vocês. E será uma bênção hoje, pois vamos meditar no livro de Tiago. Queridos, o livro de Tiago é um livro escrito por Tiago, irmão de Jesus. Há uma concordância unânime nisso, né? Que foi Tiago, irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Cristo, porque nós vemos relatos em João que Tiago, que a família de Jesus, na verdade, não criam nele. Então Tiago, após a ressurreição, passou a crer em Jesus. E é esse Tiago que estava ali liderando a igreja de Jerusalém, estava no concílio de Jerusalém, esse Tiago que escreve esta carta, né? Tiago escreve uma carta prática, é uma carta também escrita bem antes das cartas de Paulo, e é uma carta muito prática. Ele fala da questão da fé, não a fé, ao contrário da fé pronunciada, a fé que as pessoas, podemos dizer, faziam a confissão de fé. Tiago ele traz um outro aspecto dessa fé. Ele traz o aspecto da fé prática, o que é a fé no dia a dia, o que a fé precisa refletir em nossas vidas, no nosso dia a dia. Somos salvos, a graça nos alcançou mediante a fé, e agora, como viver depois de ser alcançado por essa graça através da fé? Então é considerado aí um Provérbios do Novo Testamento pela forma prática que ele traz aí de como viver a vida cristã, de como exercer as obras que em Efésios 2 diz que foi preparada de antemão para nós. Ele fala sobre as tribulações, fala sobre tentações, fala sobre oração, e fala sobre o poder da língua, guerras no relacionamento com Deus. E ele traz muitos pontos assim pertinentes à nossa fé. As tribulações são um instrumento de aperfeiçoamento, né, da nossa vida cristã. Porém, ele diferencia as tentações, que as tentações são, na verdade, fruto dos nossos maus desejos. Então nós temos assim um apanhado muito prático. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer luz às nossas vidas através das palavras aqui escritas por Tiago. No capítulo 1, nós vemos que Tiago se apresenta e depois ele diz que estava escrevendo essa carta às 12 tribos que estavam ali na dispersão, na diáspora. E então nós vemos que ele começa a trazer um teor onde nós não somos imunes à perseguição. E ele traz a tribulação aqui, irmãos, como uma questão triunfal, porque o fato da tribulação nos aperfeiçoar, ele traz que essas tribulações, elas são compatíveis à nossa fé, à fé cristã. E ele traz um aspecto aqui também, que as provações são variadas. Variadas no sentido de diversas situações da vida. Até essa palavra várias aqui no grego é poikilos, que fala sobre diversas cores, que é referente à nossa palavra policromática, né? Que ela vem em diversas situações, em momentos da vida, de diversas direções. Essas tribulações chegam até nós. E ele diz aqui que quando passarem por ela, e esse passares fala de passageira. Então nós devemos entender que as tribulações, elas precisam ser passageiras nas nossas vidas. Nós precisamos resolver, precisamos nos aperfeiçoar. Esse passares, ele está nos dando a ideia que você não deve ficar em tribulação. Você deve amadurecer, ela tem um propósito nas nossas vidas. Então, às vezes, encontramos pessoas que há muitos anos está ali vivendo aquelas provações, aquelas tribulações, mas não há um resultado, não há uma resposta de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Lógico, tem situações que nós passamos muito rápidas por ela, outras mais lentas, mas nós precisamos entender que isso é para ser passageiro e não ser assim, fazer do cotidiano das nossas vidas a tribulação que entramos há tanto tempo. Então, se você vive ainda em tribulação antiga, saiba que ela veio para te aperfeiçoar. Você precisa entender o propósito e qual aperfeiçoamento você precisa ter na fé através disso que você tem passado.
né? Porque a paciência, ela é pedagógica, perdão, irmãos, a tribulação ela é pedagógica no sentido que ela nos leva à perseverança. Perseverança é equivalente à paciência. Então, quando nós passamos pelas tribulações, ela precisa gerar em nós essa perseverança. E a perseverança, ela tem dois aspectos. Uma é a perseverança que seria a paciência, em grego, hypomone, que seria a paciência com problemas difíceis da vida. E ela gera também em nós a paciência que é macrotimia, que é a paciência com pessoas. Então ela tem essa didática, essa pedagogia de nos levar a desenvolver a paciência, a perseverança. Então isso vai nos moldando agora como salvos para que possamos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, melhorar a forma que nós passamos pelo problema. Nós vamos ver que Tiago mais à frente fala sobre a língua. Então são conselhos de forma prática que, se nós absolvermos, nós passamos a ter a nossa vida aperfeiçoada, melhorada por tudo aquilo que está à nossa volta. E nós vemos aquilo que Paulo depois coloca em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então a didática, a pedagogia dessas situações é para nos aperfeiçoar em paciência, em controle da nossa língua, na forma que nós vemos as pessoas. Então não assim pense que é o fim da vida, e sim uma forma que o Senhor está te levando a crescer, a amadurecer. E elas são duras mesmo, porque quando nós falamos de esculpir uma pedra, por exemplo, é um pino, é um ponteiro de ferro e marretadas para que aquela pedra venha a ser esculpida, venha a tomar forma, e depois lá no final de polida ela é uma peça linda, mas passou por situações difíceis para que ela chegasse àquele ponto. E assim também é conosco. No versículo 2 ele fala que nós, por motivo de toda alegria, quando passarmos por isso, que nós possamos entender com alegria que é o Senhor trabalhando em nós. No versículo 12 ele diz, olha, que a provação ela gera em nós sabedoria, e a sabedoria é o discernimento que nós temos para viver as situações da nossa vida. Então isso é poderoso quando nós compreendemos isso e passamos a desfrutar daquilo que vivenciamos. No versículo 12 também ele fala que feliz é aquele que suporta com paciência. Esse suportar é a mesma palavra que falamos há pouco, hypomone, que é suportar os problemas, porque o resultado disso é a coroa da vida. Além de nos aperfeiçoar, quando nós entendemos esse aperfeiçoamento e crescemos com ele, nós temos como garantia a coroa da vida. O Senhor nos presenteará, porque nós estamos num processo e nós absolvemos com alegria esse processo, e nós fomos moldados pelo processo para encontrarmos com o nosso Senhor. Do versículo 13 e 14, aqui nós vemos que ele começa agora a falar sobre a questão da tentação. A cobiça, queridos, é como se ela fosse a avó da morte, e o pecado seria a mãe da morte. Então, quando nós passamos por provações que vêm de Deus, é para o nosso aperfeiçoamento, é um propósito santo. Porém, a tentação, ela vem de nós. Está ligado à cobiça, está ligado à malignidade, está ligado a coisas que nos destrói, que vem a trazer destruição. Então, a tentação é a essência que está em nós. Então, a provação é para nos aperfeiçoar, para que a nossa essência seja transformada e nós tenhamos vitória sobre as tentações. Aí ele fala no versículo 18 sobre a verdadeira religião. E é interessante que a verdadeira religião está ligado, é um conjunto, mas o cerne é a vida na palavra, conforme a palavra. Os nossos relacionamentos devem ser baseados, pautados pela palavra. Vamos colocar o relacionamento dentro de casa, a questão do que ele põe aqui, pronto para ouvir, tardio para falar, porque a maioria dos problemas que nós vivemos, irmãos, está ligado a essa tentação, a essa essência ruim que está em nós, esses anseios
muitas vezes ligado às experiências antigas de vida, à nossa formação, aquilo que nós vimos e ouvimos e presenciamos. Então isso gera uma essência em nós e isso nos leva à tentação. Olha, eu não aguentei e falei, eu não aguentei e bati, eu não aguentei. Então isso está ligado a nós. Então nós precisamos, nas provações, ser aperfeiçoados para levarmos a sabedoria, a paciência, para que possamos vencer a nossa carne, vencer essas tentações, e a nossa essência, aos poucos, ela vai sendo transformado. Então é praticando a palavra, é conhecendo a palavra como vocês têm feito este ano e praticando esta palavra é que você vai compreendendo e essa essência vai sendo transformada dentro de nós. Porque quando nós entendemos isso, muitas vezes nós ficamos chocados porque fazemos alguma coisa, vamos pensar assim, falamos alguma coisa e somos mal compreendidos, porque não é às vezes o que falamos, mas como falamos. Então, quando a nossa essência é mudada, até a forma de nós nos dirigirmos, muitas vezes não estava nem errada, mas como nos dirigíamos é que às vezes causavam tanto estrago ou causa tanto estrago quando nós temos alguns problemas. Então, a ira ela tem uma função explosiva, de explosão ou implosão. Aquela pessoa que fica nervosa e vum, fala. E tem aquela que segura tudo por dentro e até tem problemas de saúde. Então é importante esse moldar pelas provações, pela palavra, para que nós venhamos ter um discernimento, um controle sobre isso e que Cristo possa ser visto em nós através do que nós temos vivenciado, falado, como nós resolvemos os problemas nos nossos dia a dia. E do versículo 26, ele fala sobre refrear a língua, a questão de, justamente nisso que estávamos falando, você segurar a língua, você se controlar. Mais à frente ele fala que quem controla a língua é perfeito, quem domina a língua é perfeito. Então a importância de refletirmos sobre aquilo que nós falamos. E no versículo 27 aqui ele fala sobre religião pura e sem mácula. Queridos, essa religião aqui ele não está falando sobre a salvação, ele está falando sobre a evidência da salvação. Então não confunda a religião como salvação. Ele está trazendo um aspecto de como nós precisamos ser sensíveis às pessoas que estão à nossa volta. Ele cita aqui, né, os órfãos e as viúvas, porque era um problema muito sério para aquela época. A viúva, ela às vezes não tinha nem direito à herança e vivia ali na situação de mendigar o pão. É diferente da nossa realidade. Então hoje você substitui essa viúva e esse órfão por todas as pessoas necessitadas, seja órfão, seja viúva. Nós precisamos ter essa sensibilidade. O resultado da nossa salvação em Cristo através da fé nos leva a ter sensibilidade com as pessoas à nossa volta. E finaliza o capítulo 1 dizendo que nós não podemos nos corromper junto com o mundo. O mundo aqui seria o sistema, seria essa forma do mundo ver, do mundo agir, essas mudanças de lei. Então nós não podemos nos corromper a nossa essência em Cristo com isso. Nós vemos que fala, não se conformeis, não conforme com este mundo. Formar, queria dizer, também eu queria trazer em grego, que é interessante, ele tem duas formas aqui no grego. Uma seria morfê e a outra esquema, que seria a palavra formar. Então nós vemos assim, não se conformeis, não se conforme com o mundo. Então a forma morfê da palavra formar está ligado a algo que é inalterável. Assim como nasce uma criança, ela nasce homem, o corpo dela é masculino e o corpo é feminino. Hoje o mundo tem se conformado, tem transformado, mudado essas pessoas, mas a essência daquele corpo masculino e feminino ele não muda. Se muda-se o nome, se fazem cirurgias, mas a essência daquele corpo biologicamente é uma. Então a forma morfê é inalterável, porém a forma esquema é mutável. É aquela, mais ou menos, quando você pega uma foto de uma pessoa quando tinha 15 anos e você pega com 30 e fala, nossa, como você mudou. Então, no grego, você tem essas duas terminações, uma forma imutável e uma forma mutável. Então, quando nós viemos aqui falar assim, olha, o mundo está mudando, a forma do mundo está mudando, está dizendo o mundo no sistema esquema tem transformado, ele muda. Naquela época o mundo pensava de um jeito, hoje nós vemos o relativismo, temos que aceitar tudo e as leis que nós temos visto, olha, a questão do aborto, das drogas, a questão de sexualidade, a questão de
tantas outras situações, e nós vemos as leis serem interpretadas porque o mundo ele muda conforme vai se passando, ele vai se adequando à malignidade que existe no sistema. Porém, quando fala nós precisamos conformarmos com o nosso Deus, transformarmos pelo nosso Deus, é a forma morfê, que nosso Deus ele é imutável. Então a essência do nosso Deus ela não muda, ela não altera, ela não tem transição, e é sobre esse conformar que precisamos entender. O mundo transforma-se, muda pela sua malignidade, mas Deus em nós é uma única essência. No capítulo 2, ele fala do 1 ao 13 sobre a fé testada. Essa fé testada ele traz exemplo de acepção de pessoas, 2 pesos, 2 medidas. Ele fala sobre que se você falhar uma lei, você falhou todas. Então, como você precisa estar sensíveis às suas decisões, a forma que você vê as pessoas, a forma que você julga. E ele termina assim no versículo 3 dizendo, quem tem misericórdia, eu também terei misericórdia. E quem não tiver, também não haverá misericórdia para com ele. Então, o importante é nós testarmos aquilo que está em nós, que aprendemos na palavra no nosso dia a dia com as pessoas. Do 14 ao 17, fala sobre a fé morta. Aqui eu quero deixar bem assim, claro para os irmãos, quando ele fala que, sobre a fé aqui, não está fazendo uma contradição àquilo que Paulo fala, pois nós somos justificados somente pela fé. Então Paulo ele traz um lado da moeda que é a causa. Paulo trata a causa. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Agora Tiago ele não está falando desse primeiro ponto da causa, ele está dizendo sobre o efeito. Então depois que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, o resultado desta fé que nos levou a graça, a salvação, é exatamente as obras, aquilo que nós fazemos. Então a fé que salva é a fé que Deus vê, e a fé que produz obras é a fé que os homens veem. Então a fé que salva produz obras, a que salva é para que Deus veja, e a que produz obras é para que os homens vejam. Do versículo 18 e 19 fala sobre a fé demoníaca. Fala aqui que os demônios também creem. Então eles creem e temem, né? Fala de uma fé com emoção e com razão, que eles creem e tremem diante de Deus. Então, só que eles não são salvos, não é uma fé que os transforma. Então, tem como as pessoas falarem em fé, assim como os demônios. Eles creem, mas isso nada muda, nada altera. Por isso que a fé que nós temos em Cristo precisa ser transformadora, e só pela palavra e pela consciência e o entendimento disso, onde nós vamos através das provações, sendo moldado, que isso vai trazer transformação e mudança em nossas vidas. Do versículo 20 ao 25 fala da fé salvadora. Ele cita aqui Abraão, que ele creu para a justiça, e ele fala também sobre Raabe. Mas é muito interessante que nós vemos ele falar sobre Abraão aqui. Se você imaginar Abraão mais ou menos com 117 anos e Isaac com 17 anos, essa questão da fé, creu para a justiça, nós entendemos que Abraão precisou pregar sobre isso para Isaac, para que Isaac não fosse forçado aquilo que Abraão fosse fazer. Eu creio que houve ali uma pregação, que houve ali uma conversa, e essa fé que Abraão tinha foi passado ali para Isaac, ao ponto dele se submeter ali de uma maneira, porque se ele quisesse se rebelar contra o pai, um menino de 17 anos é muito mais forte que um homem de 117. Então nós vemos ali a obra da fé salvadora, a obra da justiça na vida de Abraão. Aí nós vemos que em Efésios 2, né, fala que pela graça nós somos salvos, e no finalzinho diz assim, para as boas obras, essas boas obras que foram criadas de antemão. Então, quando nós falamos de fé, Abraão creu, e por ele crer, as obras, as ações de Abraão foi referente a esta fé. Igual Raabe, ela evidenciou a fé dela, foi evidenciada pelas obras. Qual foi a obra dela? Ela protegeu, ela guardou em segurança ali os espias. Então, o mérito da salvação é a graça, o instrumento da salvação é a fé, e o propósito da salvação são as obras. No capítulo 3, ele nos traz aqui do 1 ao 12, como lidar com a língua. A língua é a fera mais perigosa do mundo. O homem que domina é o homem que
foi colocado e ele consegue dominar tudo, animais, do que está na água, no ar, na terra, seja fera, seja animais pequenos, ele consegue dominar tudo menos a sua língua. E aí onde diz que quem domina a língua é perfeito. E é a parte mais difícil, né, irmãos? Nós temos que confessar que a parte mais difícil é nós conseguirmos dominar a nossa língua. Ele traz um exemplo sobre o freio do cavalo, sobre o leme do navio, que é a forma de direção. Então a língua, ela dirige. Então conforme nós usamos, ela vai dirigir-nos para o bem ou para o mal. A língua também tem o poder de destruir. Ele coloca aqui sobre veneno, mas não um veneno que amolece. É um veneno mortal. Ele cita o exemplo da língua e também fala que ela é fogo, como uma fagulha que cai sobre uma plantação e pode destruir, pode queimar tudo com apenas uma fagulha. Então, poucas palavras pode trazer muita destruição. E fala também sobre o deleite. A nossa língua pode ser fonte de vida. Embora ele cita que de uma boca saia maldição e bênção, ele não está louvando isso, ele está dizendo que isso é triste que aconteça, porque de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então ele cita que às vezes a pessoa bendiz com a mesma língua, ela maldiz depois. Mas que você possa entender, a sua boca precisa ser fonte de vida, fonte de bênção. As pessoas que conversam com você, após conversar com você, elas têm que ter algo mudado nelas, porque a sua boca, a sua língua tem que ser fonte de bênção na vida das pessoas. Do versículo 13 ao 18, aqui do capítulo 13, ele fala sobre a sabedoria. Querido, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Uso correto do conhecimento para os melhores fins. Então, a sabedoria é um conglomerado de situações que passamos, de tribulações que passamos e vencemos, de situações do nosso dia a dia. Isso gera em nós sabedoria, é uma sabedoria que vem do alto. Aqui coloca que a gente pode pedir ao Senhor e Ele nos dá sabedoria. Então, há uma diferença entre sabedoria e inteligência. Então, tem pessoas muito inteligentes, mas sabedoria é você saber adequar essa inteligência no dia a dia, nas situações que nós vivemos. Então, do 15 ao 17, aqui ele cita sobre a sabedoria do alto, né? Que ela é pura, pacífica, amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia. Isso é o resultado de uma sabedoria que vem do alto. Agora, a sabedoria terrena, maligna, ela se torna um laço que nós vemos, é a sabedoria que as pessoas usam para fazer as coisas erradas. Ela está ligada à cobiça, à inveja, ela é animalesca, ela é sem misericórdia. Quando nós vemos esses escândalos da política, eu vou citar um exemplo que está tão assim comum para nós ouvirmos. As pessoas têm conhecimento, elas têm influência, elas usam isso de uma forma, de uma sabedoria maligna, terrena, para que elas possam usar a cobiça, a ganância, para que elas possam prejudicar outras pessoas e achando que são muito, muito espertas, que conseguem assim manusear o que elas têm na mão a benefício próprio. Essa seria uma sabedoria maligna, terrena, um laço para a vida do homem. Queridos, agora no capítulo 4, nós vemos Tiago ele falar sobre a guerra que acontece dentro de nós. Então nós temos 3 níveis de guerra aqui. É a guerra com o próximo, a guerra em nós e a guerra contra Deus. No versículo 1, na parte B, ele fala dessa guerra que está dentro de nós, que milita dentro da carne. É onde nós somos a fonte, não o outro. É os problemas que nós enfrentamos com a nossa vontade, com a essência que tem em nós, e que nos leva, nos conselhos que Tiago deu nos capítulos anteriores, nos leva a usar a língua, a usar a cobiça, a usar situações que se contrapõem à vontade de Deus. Então isso se torna uma guerra da carne contra o espírito, que é a frase mais conhecida para que os irmãos possam entender. Então esse é o primeiro nível de guerra, e não é contra o outro não é o problema, somos nós, é o que você pensa, é o que você maquina dentro de você, é como você planeja as coisas que está ligado sobre essa guerra interna. Aí nós vemos no versículo 2 e 13 falar sobre a cobiça, né? A pessoa que cobiça e nada tem. É como se a pessoa tem, mas não tem o prazer naquilo que tem.
E ele ainda fala de pedir e não receber, porque justamente se você não seguir a prática que Tiago nos traz sobre a fé, no sentido prático da vida, no sentido que as provações venham mudar, venham criar em nós, estabelecer em nós uma nova forma de viver, venham forjar em nós o caráter cristão, nós temos um interior, uma essência que nos leva a cobiçar, nos leva a não ter, a tentar ter coisa onde não nos traz prazer. Nós invertemos os valores. Então nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, não sabemos exatamente o que queremos e vivemos assim de um lado para o outro, perdido em nossos próprios entendimentos errados sobre as coisas da vida. E no versículo 4 até o 10, ele fala sobre a guerra contra Deus, porque nós temos o mundo, o sistema, que são os valores que são opostos a Deus. Então nós temos esses dois estilos de vida, o estilo de vida do mundo, que está ligado à vantagem, está ligado à cobiça, está ligado à ganância, e nós temos o estilo de vida ligado a Deus. Então ele fala que, olha, achegai-vos a Deus e resisti o diabo. Então nós precisamos entender para que lado nós estamos pendendo, ao qual estilo de vida nós estamos vivendo. Então, voltando ao capítulo 1, as provações vai gerar em nós vamos adquirir paciência, nós vamos ter sabedoria por resultado da paciência, nós vamos passar a entender como nós funcionamos, vamos domar a nossa forma de lidar com as pessoas, principalmente através da nossa fala, vamos vencer as tentações, que a fonte é aquilo que está em nossa essência, e aí nós passamos agora a ter um estilo de vida não mais como o sistema deste mundo, mas sim conforme a palavra nos ensina sobre o caráter de Deus. Então nós achegamos ao Senhor, nós resistimos toda essa influência maligna do sistema mundano e passamos agora a ter essa comunhão com Deus. E aí nós vemos no versículo 13 ao 17, ele fala sobre, olha, vamos a tal cidade, vamos negociar, ficaremos ali em algum tempo. Então nós vemos que há um projeto, só que Tiago cita que é um projeto, porém não era um projeto submetido a Deus. Por isso que ele termina dizendo, olha, se Deus nos abençoar, se Deus abrir as portas. Então aqui nós vemos aqui 3 pontos. Primeiro, que foi ignorado a questão de submeter-se a Deus. Não, eu vou fazer. Então uma pessoa que ela não vive debaixo de direção de Deus, ela não busca em Deus uma direção para os seus projetos. O segundo ponto é desobedecer a Deus. No versículo 17 fala sobre a omissão. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então está se omitindo de fazer o que precisa ser feito. E no ponto 3 é desobedecer a Deus. Então nós temos que ter a prática de sempre buscar em Deus a direção. Olha, eu preciso trabalhar, mas se Deus abençoar, se Deus abrir a porta, se Deus preparar, as coisas vão funcionar. E dessa forma nós passamos a viver uma vida num estilo onde Deus, ele é primazia. A palavra do Senhor, a essência do Senhor está como primazia em nossas vidas. Agora, para finalizar, queridos, o capítulo 5, Tiago começa a dizer sobre a questão da riqueza. E ele não está dizendo aqui que a riqueza é um pecado, mas como lidar com isso? Está colocando a pessoa que enriquece, explorando, oprimindo o pobre ou as outras pessoas. As pessoas que, para ter os seus prazeres, aqui no versículo 5, acaba adquirindo riquezas ilícitas, ele faz um uso indevido dessas riquezas. Então Tiago traz que existe uma ética no reino de Deus. Então você precisa aprender isso, porque isso está relacionado a como ganhamos a riqueza e como gastamos. O reino de Deus está ligado à generosidade, está ligado a você ser sensível ao próximo, como nós lemos capítulos anteriores. A verdadeira religião imaculada é aquele que é sensível às pessoas. Então, se você lidar com riquezas sem ser sensível às outras pessoas, provavelmente você vai acabar oprimindo o pobre, e aí você arruma uma confusão muito grande com Deus, porque Deus é o defensor da justiça. E do versículo 7 ao 11, ele fala que nós devemos ser pacientes até Jesus voltar. E ele cita 2 exemplos. No versículo 7 ele fala sobre o lavrador. Sabemos que o lavrador antigamente trabalhava de uma forma,
diferente de hoje. Hoje nós temos produtos químicos, nós temos sistemas aí de prever algumas coisas da natureza, chuva e tempo, mas antigamente, né, ele lançava semente, ele contava com a chuva no tempo certo, ele contava com o sol, e antes da colheita tinha que ter uma chuva, como é assim também hoje, para que o grão tivesse preparado ali para a colheita, e na colheita não poderia ter chuva. Então, quando o Tiago cita o lavrador, ele está dizendo que nós não temos como administrarmos o dia de amanhã. O lavrador fazia tudo que precisava, estava ao seu alcance, mas ele dependia ali do que ocorreria que estava fora do seu controle. Então ele tinha que ter paciência para isso. Então, se nós tivermos paciência, se tudo isso que lemos aqui em Tiago gerar em nós essa paciência, essa perseverança, essa sabedoria, nós vamos assim, mesmo não podendo administrar o dia de amanhã, nós temos a esperança no dia de amanhã, nós estamos esperando no dia de amanhã, a esperança está em Cristo, está o que a palavra nos traz, que um dia estaremos com Ele, há uma salvação, há uma glória, há uma coroa a ser alcançada. Então isso tende a nos trazer uma vida com mais contentamento. Essa ansiedade por não poder controlar o amanhã tende a não ter a força que hoje nós vemos no mundo, onde tem trazido tanto descontrole às pessoas. E ele cita também a questão da paciência dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram em nome do Senhor, sofreram muito por isso, não viram o resultado, a maioria deles morreu sem ver o cumprimento, mas eles tiveram paciência e perseverança. Nesse momento de sofrimento, muitos foram martirizados, mas eles tinham paciência e perseverança no chamado que eles tinham no Senhor. Ele cita Jó também, sobre a paciência de Jó, toda a situação que Jó viveu, a perda que aconteceu com ele foi paciente, ele passou a conhecer mais o Senhor com tudo aquilo que ele viveu, e o Senhor o abençoou ainda mais do que era, porque ele aprendeu com toda a dificuldade que ele viu a ter paciência e confiar no Senhor. E, queridos, Deus não inibe de nós, quando passamos por dificuldade, aquele nó na garganta, aquele aperto, e Deus não nos inibe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus não espera que você seja um sádico no momento de uma luta, no momento de uma dificuldade, você dizer que nada está acontecendo, mas Deus, Ele espera que nós confiemos nele, que nós possamos entender que isso é para gerar algo bom em nós, é para que possa nos aproximar do Senhor, e como Paulo fala, nós possamos crescer nessa estatura de varão perfeito com isso que temos vivido. E para finalizar o capítulo 5, ele fala sobre o poder da oração, do versículo 13 ao 20. Tiago fala sobre quando nós estamos sofrendo, nós devemos orar. Quando há enfermos, nós devemos fazer a oração da fé. E fala sobre confessar as suas culpas uns aos outros para que nós sejamos curados, orar um com os outros para que haja cura. Ele não está dizendo que nós perdoamos o pecado do irmão. Quem perdoa é Cristo através do seu sangue, mas nós recebemos cura. Quando nós vemos, a Bíblia nos ensina como um ferro afia outro ferro, nós também afiamos o irmão. Então, quando nós temos essa comunhão, quando nós temos o hábito de orarmos junto, de nos recorrer aos irmãos mais experientes para nos ajudar, nós recebemos cura, e assim o corpo de Cristo ele funciona ajustado. Então ele fala da oração da fé no versículo 5, que salva o enfermo. Nós vimos no versículo 19 e 20, ele fala sobre a gente levar a palavra e trazer de volta um que está desgarrado, um que está desviado. Não é você que vai trazer a salvação, mas você se torna ali uma pessoa para conduzir aquele que está distante de volta aos caminhos do Senhor, de volta ao aprisco, aquela ovelha que está perdida. E a Bíblia fala no versículo 16 que a oração do justo, na parte B do versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo aqui, queridos, é aquele que foi justificado. Nós somos justificados por Cristo. Então, se você foi justificado por Cristo, você engloba. Justo não é o perfeito, mas sim o justificado por Cristo. E que você possa entender que a oração é algo revolucionário na vida do cristão. Todos esses conselhos de Tiago, ele vai concretizar quando nós vivermos uma vida de oração, uma vida de devoção ao nosso Deus, e que o Espírito Santo possa trazer luz na sua vida, na sua leitura, sobre esse texto, sobre esse livro
tão maravilhoso que foi separado para meditarmos nesse dia. Tenha um sábado abençoado, que o Senhor o abençoe. Estaremos em um próximo livro, assim se Deus permitir, o mais breve possível. Fiquem com Deus.